Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzy, trabalho com bolos e doces decorados, bolos artísticos, e hoje eu quero falar a respeito da pasta americana. Eu já tenho um vídeo explicando como é a minha pasta americana e eu vou hoje mostrar para vocês como eu faço essa pasta americana. E ela é uma pasta americana, além de ser gostosa, ela é mais saudável, porque não vai gordura hidrogenada, né? Essa foi uma adaptação que eu fiz no vídeo onde eu falo sobre a pasta americana, eu comento, né, sobre esse detalhe. Então, desde que eu comecei a trabalhar realmente, profissionalmente, eu passei a usar essa pasta americana que eu mais ou menos adaptei, né? Eu adaptei a receita. E eu vou em seguida mostrar para vocês como eu faço essa pasta. E aí, num próximo vídeo, eu vou sovar essa pasta, né? Porque eu vou fazer a pasta e ela vai ter que ficar descansando na geladeira. Eu vou passar agora pro processo de fazer a pasta, tá? Vocês vão me acompanhar. Nós já estamos aqui na bancada onde eu vou fazer a massa da pasta americana. Para começar, eu vou precisar, aqui nesse potinho eu já coloquei 200 ml de água, eu vou pegar só a metade e vou colocar num pirexinho que vai para o forno de micro-ondas. Metade dessa água, então seriam 100 ml de água, e os outros 100 eu deixo aqui no potezinho. Nessa água eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. E 3 colheres bem cheias, aliás, 6 colheres bem cheias de glicose de milho. Cinco. Seis. A glucose de milho, ela é uma coisa difícil de lidar, mas pronto. 6 colheres. Agora, tem que tirar a glucose de milho da mão. Agora eu vou colocar no forno de micro-ondas essa mistura que é a água, a manteiga e a glucose de milho. Eu vou colocar no micro-ondas durante 1 minuto. Pronto. Tirei do micro-ondas. Está líquido. A glucose ainda tem uma consistência e eu vou mexer até essa glucose realmente derreter, ou dissolver, ou perder a consistência e ficar líquida. A gente pensa, nossa, mas esse tom amarelado, porque é o tom da manteiga, mas isso não interfere em nada na cor da pasta americana. A pasta americana fica branca. Bom, tá, mexeu. Agora, com aquele saldo da água que eu deixei
no pote, eu pego uma colher, perdão, uma colher não, 3 colheres. Agora, com aquele saldo da água que eu havia deixado no pote, eu pego 3 colheres de sopa de gelatina incolor e pulverizo na água. Deixo um instantinho até dou uma leve mexidinha para hidratar toda aquela gelatina. Pode dar uma mexidinha de leve. E coloco no forno de micro-ondas também durante 30 segundos. Eu até deixo um pouco menos de 30 segundos, vamos deixar 20 segundos. A gelatina dissolveu. A gente nunca pode deixar mais de 30 segundos a gelatina no forno de micro-ondas, porque ela perde totalmente o poder gelatinoso dela. Agora, então, eu pego a gelatina que está dissolvida e passo para aquela mistura que nós dissolvemos também, da glucose, manteiga, um pouquinho de água. Mexe. Agora, nem precisa deixar esfriar nada, nessa mesma temperatura, nós vamos começar a adicionar o açúcar de confeiteiro. Não vou divulgar aqui marca de açúcar, tá, gente? Não vou ficar fazendo propaganda. Mas vocês procurem a textura do meu açúcar, ó. Ela é quase um pozinho, ela não pode ser mais granulado que isso, tem que ser assim um pozinho mesmo, tá? Então a gente vai adicionando o açúcar de uma forma assim tranquila para criar, porque não dá para deixar muito dura, porque nós vamos colocar na geladeira depois, né? E não dá para colocar muito açúcar, porque depois nós vamos ter que acrescentar mais açúcar na hora de sovar a massa. Então, a gente só cria primeiro uma pastinha, alguns chamam de pasta mãe, que é uma pré-pasta americana. É mais fácil de guardar na geladeira também, que ela não perde o ponto, que depois a gente acrescenta mais açúcar e ela... Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque esse processo... A quantidade não chega a ser mais do que umas 5 colheres dessa grandona, que provavelmente dá umas 10 colheres de sopa, tá? Ó. Esse processo, ele
é demoradinho mesmo, por isso que eu vou dar uma aceleradinha, tá? Porque o açúcar de confeiteiro, ele tem que, como ele é quase um pozinho, ela fica branquinha, mas, ó, ela... pronto. Ó, ela fica branquinha, mas, ó, ela é nessa textura aqui, ó, fica branquinha, mas líquida, tá? Se ficarem alguns gruminhos de açúcar, não tem problema, porque depois, na hora que nós sovarmos a massa, isso desaparece, tá? Nesse ponto aqui, vocês... Nesse ponto aqui, nós colocamos um saquinho em volta. Eu sempre faço isso, vocês podem usar um filme também. E dessa forma, vocês coloquem na geladeira, tá? Ele fica na geladeira, pode fazer à noite e deixar uma noite na geladeira, faz de manhã e à tarde pega. Quando estiver no ponto, ele vai ficar durinho, tá? Durinho. E daí, quando ficar durinho, é que a gente vai sovar com mais açúcar de confeiteiro para ficar no ponto final, para usar, para encapar. Ó. A massa foi colocada na geladeira, naquele pirex com o plástico. Ela pode ficar na geladeira o tempo que quiser, porque ela tá naquele ponto perfeito, né? E ela só não pode ficar um tempo mínimo, tá? Não pode ficar menos do que 6 horas. Mais do que 6 horas não tem problema nenhum. Pode fazer hoje e sovar a massa para ficar no ponto só daqui 2, 3, 4 dias. Isso não tem problema, tá? Amanhã nós voltamos, porque eu quero mostrar para vocês como é sovar a massa e deixar ela no ponto. Um grande abraço. Até lá.